Olá, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça. Lembra daquela conversa que eu tive com você sobre a minha missão ser a sua missão? Então eu conto com a sua parceria. Desde já vai deixando o teu like aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, que depois da vinheta eu tenho uma palavra abençoadora da parte de Deus dessa série Propósito para libertar a sua vida. Então, a Bíblia diz que nós temos um adversário, que nós não devemos ignorar os seus ardis. O diabo, nosso adversário, ele é um estrategista. Ele usa coisas específicas para tentar nos prender e muitas vezes ele consegue. Eventos pendentes, circunstâncias aparentemente impossíveis, aquelas que não dependem da nossa ação, da nossa iniciativa, que estão fora da nossa competência, funcionam como sombras, fantasmas que insistem em reaparecer e nos assombrar, limitando a nossa vida, como se fosse uma coleira invisível que nos impede de ter plenitude, de irmos adiante naquilo que Deus tem para nós. É como se algo nos prendesse e não nos permitisse ir na direção daquilo que Deus tem, na plenitude, na alegria completa que Deus tem para nós. Tentar nos manter focados nas impossibilidades, supervalorizando eventos passados, circunstâncias presentes até, mas que são aparentemente impossíveis. Tem sido um dos mais eficazes investimentos do diabo contra os filhos de Deus, para impedir que eles sejam e que eles vivam aquilo que Deus tem para eles. Eu quero sempre lhe lembrar que Jesus veio com um propósito. Esse propósito não foi apenas nos levar para o céu. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. O propósito de Deus, através de Jesus, para as nossas vidas tem a ver como um estilo de vida para nós aqui na Terra. Não apenas a coroa da nossa salvação, que é o nosso estado eterno com Deus, mas algo que diz respeito a eu e você, vivermos de forma plena, vivermos de forma que glorifique o nome de Deus, que dê honra a Cristo. Deixa eu te mostrar aqui o que diz Lamentações no capítulo 3, versículos 19 e 20. Diz assim, eu estou lendo na versão NVI, nova versão internacional, diz assim, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Se você ler esse capítulo 3 de Lamentações, você vai ver que ele diz, eu sou o homem que viu a aflição na minha pele e que viu Deus castigar, que viu Deus fazer isso, Deus fazer aquilo, pôr pedras na minha boca para quebrar os meus dentes. E nós sabemos pelo caráter de Deus que nenhum tipo de mal vem de Deus. Nós sabemos porque Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Mas quando nós olhamos para essas declarações de Jeremias aqui no livro de Lamentações, e chegamos especificamente nesse versículo onde ele diz que se lembra das coisas, se lembra do pesar, da amargura, das aflições, e isso faz com que a alma dele desfaleça, com que ele desfaleça dentro de si mesmo, nós entendemos que dependendo de como nós estamos, nós atribuímos a Deus muita coisa que Deus nos fez. E às vezes o espiral de problemas, de dificuldades, faz com que a gente tenha uma ideia de que Deus nos colocou naquilo e que automaticamente, se foi Deus que nos colocou, nós não temos como sair. Mas o texto diz que é o peso das lembranças, é o foco no passado, é o foco na circunstância aparentemente impossível, que faz com que a gente se sinta abandonado por Deus e faz com que a gente se sinta assombrado por fantasmas chamados eventos impossíveis, chamados eventos pendentes, coisas do passado, circunstâncias que aparentemente são maiores que nós. E Paulo, inspirado por Deus, ele fala sobre o bom combate da fé, sobre uma peleja que eu e você temos que fazer com a certeza, com a garantia de que nós já vencemos, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores, mas que nós temos que batalhar, que pelejar com as armas certas para que essa conquista de Cristo ela se efetive na nossa vida. Aquilo que é de fato, ou melhor, aquilo que é de direito, aconteça de fato na nossa vida. E em 2 Coríntios 10, 4, você deve conhecer esse texto, diz que as armas com as quais nós lutamos não são carnais, não são armas naturais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o sofisma. Quando o diabo capitaliza, quando ele investe nas coisas naturais, nos eventos aparentemente impossíveis, nas coisas que fogem da nossa competência, naquilo que não está na nossa mão para fazer, na verdade ele quer nos prender no ringue do natural. Quer que eu e você vejamos apenas aquilo que é natural, e quando a gente vê só o que é natural, nós ficamos sem recursos, nós ficamos sem meios para lidar com as coisas. E é isso que Deus, na verdade, quis dizer através de Paulo, quando ele disse as armas com as quais lutamos não são naturais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Porque são sofismas, essa palavra sofisma quer dizer um auto-argumento, um argumento poderosíssimo para nos manter numa crença, numa mentalidade, numa condição errada.
E se nós tentarmos lidar com isso apenas com o que nós temos de natural, com as nossas armas naturais, os recursos naturais, é certeza de fracasso. No caso específico dos fantasmas dos eventos passados, das circunstâncias presentes e aparentemente impossíveis, das coisas que precisam de muito tempo para se resolver e a gente fica refém delas porque nós percebemos que não temos tanto tempo assim. Essas coisas, elas não se exorcizam, esses fantasmas, eles não saem apenas com uma declaração verbal. Exatamente porque não se trata de uma influência maligna, mas se trata de um condicionamento mental. É uma condição que a nossa mente desenvolveu de derrota, de autolimitação, em função dos sofismas, das repetições, das imagens pendentes de circunstâncias aparentemente superiores, aparentemente maiores. Então, como lidar com isso? Quais são os recursos que nós podemos usar para lidar com isso? O próprio Paulo, também fala sobre a lei do foco e da fé. Em 2 Coríntios 4,16, ele começa dizendo: por isso não desanimamos, ainda que exteriormente estejamos a desgastar-nos, a desanimar por dentro, nós estamos sendo renovados a cada dia. E ele fecha esse texto no versículo 18 dizendo: não atentando para as coisas que se veem. Talvez isso pareça pouco importante, mas são chaves. Por favor, em nome de Jesus, abraça essa verdade. É aquilo que nós damos atenção que cresce em nós. Aquilo que nós damos atenção se torna em crença. E as nossas crenças regem, direcionam a nossa vida. Então, quando ele diz não atentando para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, ele está nos dando um conselho. Pare de focar. Pare de investir, pare de supervalorizar as coisas que são apenas naturais. Foque naquilo que é eterno, no que é fé. Nós somos chamados a viver pela fé, nós fomos convocados a viver por meio daquilo que cremos. E fé é a certeza, é a convicção de coisas que se esperam e fatos que se não veem. Então, a principal coisa a fazer é um posicionamento, é uma decisão de passar a considerar a coisa certa. É uma batalha daquilo que se vê para aquilo que é espiritual. E eu quero dizer que as coisas naturais são sustentadas pelas espirituais e não o contrário. Não são as naturais que dão sustentação às espirituais. É o espiritual que gera e que dá sustentação ao natural. Antes de qualquer coisa natural acontecer, primeiro você acreditou nela, primeiro você valorizou, primeiro eu valorizei, primeiro eu considerei aquilo acima até mesmo da palavra de Deus. Isso quer dizer que se eu direcionar o meu foco para a palavra e começar a considerar aquilo que é verdadeiro, aquilo também vai determinar as direções da minha vida. Aquilo vai estabelecer os limites da minha caminhada. E tudo é uma questão, amados, de posicionamento, de decidir naquilo que a gente vai crer, de não valorizar uma coisa e valorizar outra. É valorizar a palavra em detrimento dos sofismas, das repetições, das circunstâncias. Quando eu penso apenas, tá difícil demais, eu não vou conseguir, isso é grande demais para mim. Quanto mais eu penso nisso, maior isso fica. Então pare hoje e comece a pensar, eu posso sim, é realmente difícil, mas há um Deus em mim que é maior. Eu tenho promessas de vitória. Essa palavra não é apenas declarações, é espírito e vida. Ela é um martelo que esmiuça um sapenha, ela gera vida, ela opera milagres. E em vez de ficar debaixo das sombras dos fantasmas dos eventos não resolvidos, dos eventos grandes demais, se expõe à luz do sol da justiça. Lá em Malaquias 4:2 diz: nascerá sobre ti o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. E eu quero encerrar com um texto de Provérbios 4:18, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então tudo está pronto. 1 Pedro diz que pelo seu divino poder nos foi dado todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Tudo está pronto, apenas esperando que hajamos como quem crê, que hajamos em fé e tomemos posse daquilo que é nosso. É uma questão de decisão. Se posicione com as armas da fé, se posicione no ringue da fé. Em vez de você descer para o ringue do natural, onde o diabo lhe quer, traga ele para o ringue do espiritual. Nessa condição, nessa dimensão, ele já perdeu. É uma questão de gerenciamento daquilo que nós vemos, a lei do foco e da fé, como nós vimos em 2 Coríntios 4:16. Então, contemple agora esse problema que tem sido como um fantasma, como uma coleira, como uma sombra. Contemple agora esse problema se dissipando. Sinta o sabor de você vencendo isso. Pare, feche os seus olhos e comece a dizer: isso já está se desfazendo. Eu estou vencendo isso. Eu já sou vencedor em relação a isso, por causa do que eu sou em Cristo. Eu tomo posse disso. Visualize o sabor disso sendo concretizado, se desfeito, no caso daquilo que precisa se desmanchar, ou sendo construído naquilo que precisa se edificar, o que parece grande demais caindo por terra. Comece a mentalizar isso. Isso é fé. Fé é uma posse antecipada. Tudo está pronto, esperando apenas que nós hajamos
com a fé que a gente diz que tem e recebamos aqui, tomemos posse, melhor dizendo, daquilo que Deus já conquistou para nós. Já que são fantasmas, já que são sombras, já que são coisas aqui no âmbito da nossa mente, vamos fazer a ressignificação disso, vamos inverter isso, vamos começar a mentalizar, comece a sentir o gosto, o sabor desses problemas se resolvendo. Em vez de você pensar no tamanho deles, em vez de você pensar na dificuldade para resolvê-los, comece a pensar no sabor que é vencer algo que está te oprimindo, se livrar de algo que está te prendendo. Isso é possível. Quando a gente começa a crer, quando a gente começa a declarar, as coisas acontecem. Tem se falado muito sobre PNL, Programação Neurolinguística. Isso é só um nome que a ciência deu para aquilo que Deus ensinou a Abraão. O homem chamava-se Abrão. Ele estava vencido por uma realidade de um corpo amortecido, uma esposa que já não tinha idade para engravidar, mas que tinha uma promessa de ter filho. E a Bíblia diz que Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Para quê? Para que ele começasse a programar a sua mente, porque a palavra Abraão quer dizer pai de multidões. Ele não tinha um filho sequer, mas começou a dizer sobre si mesmo: eu sou pai de multidões. E Deus começou a dar estratégias para ele. Olhe para as estrelas do céu e diga: assim será a minha descendência. Olhe para a areia da praia do mar e diga: essa quantidade de grãos será a quantidade dos meus filhos. E ele foi se programando para receber aquilo que Deus deu, e na hora própria ele recebeu. A Bíblia diz que ele se fortaleceu, creu contra a esperança. Estou falando sobre quadros impossíveis. São esses fantasmas, são essas coisas que têm tentado te prender e tentado me prender. Então apenas visualiza, fecha teus olhos e começa a se ver vencendo essas coisas, se apossando dessas coisas. Não negocia, não usa a tua boca para falar de forma negativa. Mentalize o sabor daquilo que Deus providenciou para você e tome posse da vida eterna. Tudo está pronto, apenas para que a gente se aposse, apenas para que a gente tome posse daquilo que já é nosso por meio da fé. Somos chamados a viver livres, a sermos livres e a viver por meio daquilo que cremos. Então não se permita se prender a nada, a nenhuma imagem negativa. Procure descobrir autoconhecimento, procure saber quem você é em Deus. Eu tenho vídeos que falam sobre identidade, sobre outras coisas nessa natureza, nessa linha. E se aposte dessas verdades. Amém? Vamos progredir. Eu estou aqui para estender a minha mão, para crescer juntamente com você. Nós vamos sair de qualquer quadro de prisão e vamos entrar de forma definitiva no propósito que Deus tem para nós. Amém? Então seja abençoado praticando essas verdades. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.